Agora, né, para a gente entender um pouco melhor o desenvolvimento, eu vou falar de uma parte muito interessante, que é das influências no desenvolvimento. Então, sempre que a gente fala em uma pessoa, em um bebê, um adolescente, um jovem, um adulto ou um idoso, ele vai estar o tempo todo influenciado por alguns fatores. O primeiro desses fatores é a hereditariedade e o ambiente. Ou seja, nós enquanto pessoas, nós temos um aspecto que é hereditário. Ou seja, nós temos questões que nós já nascemos com elas. Questões que a gente herda geneticamente dos nossos pais e da nossa história genealógica e da nossa história genética. Então, por exemplo, se uma pessoa ela é mais nervosa ou se ela é mais calma, isso pode estar relacionado com aspectos da hereditariedade e da genética. Porém, o ambiente, ou seja, aquilo que é externo, ele também tem uma influência importante. Então, às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, Olavo, eu conheço uma pessoa que ela tem um humor assim, assim, assado. Você acha que ela nasceu assim, que isso é assim, ou você acha que é influência dos pais ou da forma como ela vive, né? E a resposta que eu sempre dou e que é muito importante a gente compreender, que na realidade é as duas coisas. O aspecto hereditário é muito importante, assim como o ambiente. Então não tem como a gente dividir alguma coisa e falar que um comportamento ou que um sentimento, um pensamento, ele é puramente genético ou somente uma influência do meio ambiente. Na realidade, ele é tanto influência de um aspecto genético e existe um ambiente ali que consequentemente favorece ou impede que aquilo que está no nosso DNA, que está na nossa genética, venha à tona ou não, dependendo do tipo de estímulo. Então, esses dois aspectos estão relacionados o tempo todo. Não tem como a gente definir se algo é da genética ou do ambiente. Eu considero importante a gente sempre perceber que é uma influência dos dois aspectos. O papel da maturação é uma influência também muito importante. Eu vou dar um exemplo, né? A sexualidade, né? Não tem como o adolescente, a pessoa, desenvolver a sexualidade em sua completude antes que ela esteja madura para isso. Ou seja, ela tem que estar com o corpo preparado, com o aspecto cognitivo preparado e com um ambiente psicossocial pronto para ela poder se desenvolver. Isso significa o quê? Esse papel da maturação. Que há momentos específicos para determinadas situações se desenvolverem. Então, por exemplo, não tem como a gente esperar uma grande maturidade, uma capacidade de pensar a vida de uma forma madura de uma criança, porque ela ainda não tem um corpo físico preparado para isso, ela ainda não tem um aspecto cognitivo, ou seja, de pensamento, de raciocínio elaborado para tal, assim como as formas de viver no mundo dela não propiciam essa maturidade. Assim como a gente não pode esperar de um adolescente que ele tenha uma pele com rusgas, assim como a gente não pode esperar que o adolescente pense sobre o passado e tenha muitas lembranças da vida, se ele ainda não chegou no momento de refletir sobre a vida como é próprio do sujeito que está na terceira idade, que está na velhice. Então, esse papel da maturação vem remeter a gente que é muito importante a gente compreender que existem momentos adequados para determinadas coisas e que a gente não pode exigir demais de determinados comportamentos, pensamentos ou relações de uma pessoa que ainda não está
nesse momento maturacional. Outra influência muito importante no desenvolvimento é o contexto, né? Ou seja, sempre que a gente vai ver uma pessoa, sempre que a gente vai compreender um paciente, ou que a gente vai compreender um aluno, uma pessoa que a gente está trabalhando, a gente tem que ter muita atenção para esse contexto em que ela está. Porque é muito diferente eu querer compreender uma criança que vive numa alta sociedade, que tem pais com alto grau de instrução, e olhar para uma criança que vive num contexto de vulnerabilidade social, onde os pais não têm muita instrução. Então são contextos diferentes, e esses contextos diferentes, eles fazem com que a pessoa, com que o ser humano se desenvolva também de uma maneira diferente, de uma maneira única. E aí, dentro desses contextos, é importante a gente falar sobre a família, que é o primeiro contexto que o sujeito se emerge. Logo de bebê, ele já nasce dentro de uma família, mas as condições socioeconômicas e de vizinhança também vão ter suas influências no contexto de desenvolvimento, que podem ser tanto positivos quanto negativos, dependendo dessas condições. A cultura e a etnia também têm um papel muito importante, ou seja, é muito diferente uma pessoa que nasce na nossa cultura da revolução tecnológica de hoje e de uma pessoa que nasceu há 80 anos atrás em uma sociedade que não existia tanto impacto tecnológico, onde as relações humanas não eram tão virtuais. Então são sujeitos diferentes, são desenvolvimentos completamente diferentes, uma vez que a cultura é diferente. E a etnia também, ou seja, é muito diferente a gente falar de uma pessoa que é brasileira de uma pessoa que é francesa, porque ela faz parte de uma etnia diferente, de uma história social e cultural que influencia na forma como ela vai ser e estar no mundo. Outro aspecto muito importante, que faz parte também aí da cultura e da etnia, é o contexto histórico. Ou seja, é muito diferente nós que estamos vivendo e nos desenvolvendo hoje numa sociedade que, embora caótica, não tenha situações de guerras, como alguém que viveu no contexto da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial ou na pós-guerra. Então, os contextos históricos, eles influenciam de maneira muito importante sobre quem esse sujeito é e sobre como esse sujeito está na vida e em sociedade. Aí, outra influência muito importante são as influências normativas e não normativas. Então, o que a gente pode citar de exemplo de uma influência normativa? Por exemplo, é normativo que todo adolescente tenha uma experiência de romance, de amor, ali por volta dos 12 até os 18 anos, vai ser esse período de primeira questão ali normativa. Outra questão que é normativa é, por exemplo, as crianças nascerem dentro de uma família. Então, isso é normativo porque é o que acontece com mais frequência. E uma questão não normativa, a gente pode citar, por exemplo, uma criança que perde os pais em um acidente de carro. Isso não é normativo, né? Isso vai acontecer com uma ou outra criança, com outro sujeito, né? Outra questão não normativa, por exemplo, é uma pessoa ganhar na loteria e ganhar muito dinheiro e viver feliz. Então, é uma questão que a maioria das pessoas não vai passar, então não é normativa. Mas isso tem uma influência muito grande no desenvolvimento, seja na criança, seja no adolescente ou no adulto, né? Por exemplo, uma pessoa que ganha R$1 bilhão na loteria. Então, é uma questão não normativa, que não vai acontecer com a maioria das pessoas, mas que vai trazer ali uma influência muito grande no seu comportamento. Então, essa é uma influência muito importante.
Outra questão que influencia muito são os tais dos períodos críticos ou sensíveis, que a gente também chama de plasticidade, né? Então, o que seria um período crítico ou sensível? É um momento que a pessoa está, de certa forma, aberta a uma experiência. Então, é como se uma porta tivesse aberta em um determinado momento para aquela pessoa realizar uma atividade. Vou dar um exemplo muito fácil e muito prático para a gente entender. Uma criança, por volta dos 6 aos 8 anos, ela está num período crítico e sensível para a aprendizagem. Por isso que é nesse momento que as crianças vão para a escola aprender a ler, a escrever, porque é um momento sensível. O cérebro da criança nessa idade, ele está preparado, ele está sensível para se desenvolver e aprender. E embora a gente tenha esses períodos críticos ou sensíveis, nós, enquanto sujeitos em desenvolvimento, nós temos uma plasticidade. Ou seja, é possível a gente aprender durante toda a vida. Mas há momentos que são mais propícios para isso. E existem certas questões que, se o sujeito não aprende em determinada idade, ou se ele não passa no desenvolvimento naquele momento, talvez ele tenha uma perda que pode durar pela vida toda. E aqui eu chamo a atenção para a questão do autismo, que é uma forma, né, do desenvolvimento do sujeito, onde ele não adquire a linguagem, onde ele não adquire a habilidade de ler, de escrever e nem de se comunicar, porque existe uma falha nesse momento da aprendizagem e posteriormente essa plasticidade, ela de certa forma se fecha, e embora esse indivíduo possa aprender, ele vai ter algumas consequências mais graves nesse desenvolvimento. Então, isso que é o tal do período crítico ou sensível, ou seja, em momentos que a pessoa está aberta para aprender, para passar por uma determinada experiência.